O sol queimava como nunca antes naquele verão. As folhas secas estalavam sob os pés, o vento trazia poeira e silêncio. Numa vila esquecida do sertão, onde a seca havia calado até os bichos, um homem cavava a terra dura com as próprias mãos. O suor escorria pelo rosto, misturado com lágrimas. Ninguém se aproximava, nenhuma vela acesa, nenhum padre, nenhum vizinho. Só ele, e o corpo do filho pequeno enrolado num pano. Chamava-se Bento, o pai. Homem simples, trabalhador da roça, conhecido por poucos e esquecido por todos. Quando a febre tomou seu menino, correu até o povoado atrás de socorro. Mas ninguém quis chegar perto. Diziam que era doença ruim. Disseram: "Não se meta nisso, Bento, senão a morte bate em tua porta também." Ele voltou sozinho, com os olhos cheios de medo e o coração em pedaços. A criança morreu nos braços dele na manhã seguinte. Um fiapo de voz se despediu com um painho fraco. E depois silêncio. Bento não teve tempo nem de chorar. Pegou a enxada, depois largou. A terra estava dura demais. Sentou no chão. Chorou como quem não tem mais nada. Depois, com as mãos mesmo, cavou um buraco raso. Era o melhor que podia fazer. Não havia ninguém. Nem vela, nem reza. Só um pai e um filho. E o sertão inteiro como testemunha. Na hora de cobrir o corpo, Bento parou. Olhou para o céu. O que estava fazendo? Enterrar o próprio filho sem nem ao menos uma bênção, nem um padre, nem uma palavra de adeus. Naquela noite, sem conseguir dormir, decidiu. Não podia terminar assim, não daquele jeito. Colocou o corpo do filho num saco de pano limpo, amarrou com cuidado. E ao amanhecer, partiu com ele no ombro, rumo a Juazeiro do Norte. A distância era longa, mais de 2 dias de caminhada a pé. Mas ele ia, porque lá, diziam, morava um homem diferente. Um padre que acolhia os pobres, os doentes, os esquecidos. Um padre que falava com Deus. Um homem chamado Cícero. O caminho até Juazeiro foi um martírio de sol, sede e silêncio. Cada passo era uma dor nova, mas Bento seguia. Trazia o corpo do filho nos ombros, como quem carrega a própria alma esvaziada. O menino já não pesava quase nada, mas o fardo era imenso. Cruzou vilarejos sem pedir nada, sem parar. Alguns o olhavam com piedade. Outros desviavam o olhar, como se não quisessem ver a tragédia estampada naquela figura solitária. No segundo dia, o sol mal tinha nascido quando ele avistou a cruz da igreja de Juazeiro recortando o céu alaranjado. Suas pernas tremiam. Os pés estavam feridos, mas seu coração pulsava uma última esperança. Chegou à cidade ainda pela manhã. A feira fervilhava. Romeiros passavam com terços. Vendedores gritavam ofertas. Crianças corriam com potes de barro. Mas ele não ouvia nada. Seguiu direto para a igreja matriz. Atravessou a multidão em silêncio, com o saco às costas, até se ajoelhar na porta da sacristia. "Quero falar com o padre Cícero", disse com a voz fraca, mas firme. Um ajudante tentou barrar. Disse que o padre não atendia assim, sem marcação, sem explicação. Mas ao ver os olhos de Bento, ao ver o pano enrolado às costas, hesitou. Entrou e foi chamar o padim. Minutos depois, o velho sacerdote apareceu. Seus passos eram lentos, mas os olhos permaneciam atentos, como os de quem enxerga além do visível. Parou diante do homem ajoelhado e não disse nada por um tempo. Apenas olhou. "Trouxe meu filho, padim", sussurrou Bento. "Morreu faz 3 dias. Enterrei sozinho, mas não consegui deixar ele lá. Ele merecia uma bênção." Padre Cícero se abaixou lentamente. Tocou os ombros de Bento e, sem palavras, pediu que ele se levantasse. Depois, com delicadeza, desenrolou o pano. Lá estava o menino, magro, pálido, com os olhos fechados como quem ainda sonhava. Um silêncio pesado caiu ao redor. Até os pássaros pareceram parar de cantar.
O Padim, então, fez o sinal da cruz sobre a criança. Molhou os dedos em água benta e sussurrou uma oração. Depois, virou-se para o ajudante e disse: "Prepare o sepultamento. Este menino não será enterrado sozinho. Vamos fazer como manda o céu, com fé, com dignidade e com amor." O corpo do menino foi levado com cuidado para a capela ao lado, onde o próprio padre Cícero preparou o altar com flores, velas e um lençol branco. Para muitos, aquilo era apenas o sepultamento de uma criança desconhecida. Mas para o Padim, era mais. Era a reparação de um silêncio injusto, um gesto de misericórdia para com um pai que teve que enterrar o próprio filho como quem esconde um pecado, quando na verdade só carregava dor. Bento assistia a tudo sem dizer palavra. Sentado no último banco, apertava o chapéu contra o peito. Os olhos, secos, já não sabiam chorar. Mas dentro dele, algo se partia e se reconstruía ao mesmo tempo. Era como se finalmente tivesse tirado o peso da alma. Como se Deus, por meio daquele velho padre, lhe dissesse: "Você não está sozinho." A notícia do enterro especial correu entre os romeiros. Gente simples começou a entrar, um por um, até que a pequena capela ficou cheia. Muitos não sabiam quem era o menino, nem sabiam o nome do pai, mas estavam ali, pela fé, pela solidariedade, pelo Padim. Na hora da oração, Padre Cícero falou com voz calma, mas firme: "Meus filhos, este menino não teve culpa da seca, da fome, nem do medo das pessoas. Não é o abandono que o define, mas o amor com que foi carregado até aqui. E esse amor, esse gesto do pai, é o que agrada a Deus. Um homem que, mesmo na dor, se recusa a deixar o filho sozinho. Está mais perto do céu do que muitos que frequentam igreja todo domingo." Aquelas palavras fizeram muitos abaixarem a cabeça. Houve quem chorasse em silêncio. Houve quem sentisse vergonha por não ter estendido a mão antes. Depois da missa, o corpo foi levado ao cemitério de Juazeiro. E ali, com uma pequena multidão ao redor, o menino foi finalmente enterrado como merecia, com cruz, com preces e com a presença de quem se importa. Padre Cícero se aproximou de Bento mais uma vez, segurou suas mãos calejadas e disse: "Agora você pode descansar, meu filho. Você cumpriu seu dever de pai e de cristão." Bento abaixou a cabeça e, pela primeira vez em dias, sentiu que podia respirar sem dor. Depois do enterro, Bento não quis ir embora. Não sabia para onde voltar. A casa onde morava com o filho agora era só silêncio e lembrança. Dormir de novo naquele canto seco, onde a febre venceu e ninguém ajudou, era como aceitar uma condenação. Ficou sentado no pátio da igreja, encostado num pilar, como quem espera algo que nem sabe nomear. O corpo cansado pedia descanso, mas o coração ainda estava perdido. Padre Cícero soube disso e mandou buscá-lo. Bento entrou tímido na sala do fundo. O Padim estava sentado lendo uma carta. Ao vê-lo, sorriu com doçura. Mandou que ele se sentasse. Bento hesitou, mas obedeceu. "Já comeu?" perguntou o padre. "Não, senhor, desde ontem, só um pouco de água", respondeu. Padre Cícero bateu palmas e pediu que trouxessem pão e caldo quente. Enquanto esperavam, disse com calma: "O corpo precisa de força, mas a alma também. E a sua, meu filho, está machucada, não só pela morte, mas pela falta de abraço, pela ausência de quem devia ter se importado." Bento não disse nada, mas os olhos brilharam como se finalmente alguém tivesse colocado palavras no que ele sentia. "Escute", continuou o Padim, "a vida nem sempre é justa, mas Deus sempre é. E às vezes ele usa a dor para mostrar caminhos novos." "Caminho?" perguntou Bento com a voz embargada. "Não tenho mais nada, Padim, nem terra, nem filho, nem vontade." Padre Cícero se aproximou, colocou a mão sobre o ombro do homem e falou baixo, como quem planta uma semente. "Talvez você não tenha mais o que tinha, mas ainda tem algo que muitos perderam: fé. E onde há fé, há caminho.
Naquela noite, Bento dormiu num canto da hospedaria dos Romeiros. Pela primeira vez desde a morte do filho, teve sono profundo, sem pesadelos, sem soluços no meio da madrugada. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, ele se levantou e foi até a igreja. Ajoelhou-se diante do altar e ficou ali em silêncio. Não pediu nada, apenas ficou. Era como se a alma dele, antes esfarelada, começasse a se juntar de novo, pedaço por pedaço, sob aquele teto sagrado. Quando o padre Cícero o viu ali, sorriu. Sabia que algo novo estava nascendo naquele homem. Nos dias que se seguiram, Bento passou a ajudar discretamente nas tarefas do pátio. Varria o chão da igreja antes das missas, carregava baldes de água para a cozinha dos Romeiros, ajudava a descarregar os mantimentos que chegavam das vilas vizinhas. Ninguém pediu que ele fizesse isso, mas ele fazia, como se cada gesto de serviço ajudasse a cicatrizar uma parte da alma. Padre Cícero observava tudo de longe, não interferia, apenas deixava o tempo fazer sua parte. Sabia que o coração humano, quando ferido, não precisa de discursos, precisa de espaço, direção e propósito. Certa tarde, durante uma conversa sob a sombra de um umbuzeiro, o Padim se aproximou de Bento e disse: "Você tem mãos firmes e olhos que viram mais do que deviam ver. Já pensou em ficar? Ficar? Aqui mesmo, em Juazeiro. O que tinha para trás já cumpriu seu tempo. O que tem para frente, talvez comece agora." Bento abaixou a cabeça. Nunca tinha pensado em recomeçar. Achava que sua história terminava com o túmulo do filho. Mas aquelas palavras plantaram dúvida no desespero. E dúvida, às vezes, é o primeiro sinal da esperança. Naquela noite, andou pela cidade. Observou os Romeiros. Ouviu os cantos, os terços rezados nas calçadas, os pedidos sussurrados no silêncio da noite. Viu gente pobre ajudando gente ainda mais pobre. Viu crianças brincando mesmo sem brinquedo. Viu uma senhora com o pé sangrando ajoelhar-se diante da imagem da Virgem com um sorriso nos lábios. A fé daquele povo o comoveu, e então ele entendeu. Juazeiro era mais do que uma cidade. Era um refúgio, um abrigo dos quebrados, dos esquecidos, dos que perderam tudo, mas ainda tinham a coragem de crer. Na manhã seguinte voltou à casa paroquial e bateu à porta. "Padim", disse com voz firme, "se ainda servir para alguma coisa, eu quero ficar." Padre Cícero sorriu. Não respondeu com palavras. Apenas abriu os braços e abraçou Bento como quem acolhe um filho de volta ao lar. A partir daquele dia, Bento passou a fazer parte da rotina de Juazeiro como se sempre tivesse pertencido ali. Não era mais o homem silencioso que carregava o luto nas costas. Agora era aquele que acolhia os que chegavam com olhos tristes e alma ferida. Ninguém sabia direito de onde ele vinha, nem o que havia perdido. Mas todos sentiam que ele carregava algo sagrado dentro de si, a experiência de ser reconstruído por dentro. Padre Cícero confiava a ele pequenas tarefas de confiança: cuidar dos mantimentos, ajudar os doentes, distribuir água para os romeiros mais fracos. Mas, acima de tudo, confiava a ele o serviço mais nobre: ouvir. E Bento ouvia. Sentava-se ao lado dos que choravam e não oferecia respostas. Oferecia silêncio, presença, escuta. E isso bastava. Certo dia, uma mulher chegou à igreja desesperada. Carregava nos braços o corpo inerte de um menino. A mesma cena de semanas atrás. A mesma dor refletida em outro rosto. Bento correu, reconheceu o peso invisível daquele momento e, sem dizer palavra, tomou a criança nos braços como alguém que já havia vivido aquilo. Levou o menino até a sombra, cobriu o corpo com um lençol limpo e ficou ali, ao lado da mãe, em silêncio. Quando o padre Cícero apareceu e viu a cena, tocou o ombro de Bento com respeito. Só quem passou pelo vale entende a dor dos que estão descendo. E a mulher, entre soluços, sussurrou: "Quem é ele?"
Um homem que teve a coragem de voltar do fundo do poço, respondeu o Padim, e que agora estende a mão para quem está caindo. Bento não respondeu, mas dentro dele algo se acendeu. Pela primeira vez, entendeu que sua dor não tinha sido em vão. Aquilo que parecia uma ferida sem cura, agora servia para curar outros. Era como se Deus tivesse reciclado seu sofrimento em compaixão. E isso era milagre também. Um milagre silencioso, discreto, mas verdadeiro. O tempo passou como só passa no sertão, lento, seco, mas cheio de sentido. Bento se tornou um dos rostos mais conhecidos da vila. Era ele quem cuidava dos jardins da igreja, que buscava água na cacimba para os romeiros, que fazia companhia aos moribundos quando todos os outros se afastavam. Ninguém mais o chamava de forasteiro. Agora era apenas seu Bento do Padim. Mas havia um dia do ano em que seu rosto mudava. Era sempre no aniversário da morte do filho. Nesse dia, ele saía antes do sol nascer, caminhava até o cemitério e se ajoelhava diante do túmulo onde o menino descansava. Não levava flores nem lamúrias. Levava silêncio, levava lembrança, levava gratidão. E ficava ali, olhando para a cruz simples com o nome do filho gravado em letras miúdas. Padre Cícero o observava de longe. Sabia que aquele silêncio era mais eloquente do que qualquer sermão. Porque a dor, quando não vira rancor, vira força. Certa tarde, Bento encontrou uma carta deixada na porta da igreja. Era de um homem de outra vila, pedindo conselhos. Dizia que havia perdido o filho para a seca e que pensava em tirar a própria vida. Alguém havia contado sobre um homem em Juazeiro que passou pelo mesmo e não desistiu. Bento leu a carta devagar, com o coração apertado, mas depois pegou o papel e escreveu de volta. Não enterrei só meu filho, enterrei a parte de mim que achava que a vida acaba quando dói. A outra parte seguiu adiante e você também pode seguir. A resposta chegou ao homem e meses depois ele apareceu em Juazeiro. Veio só para apertar a mão de Bento e agradecer. Disse que aquela carta o salvou. Disse que queria aprender a ter a mesma coragem. Padre Cícero ficou sabendo da história e numa de suas homilias disse à comunidade: às vezes, o maior milagre não é curar um doente, nem fazer chover. É transformar a dor de um pai em luz para outros pais. E isso, meus filhos, Deus faz com quem não desiste. E todos na igreja olharam para Bento. Mas ele, humilde, apenas abaixou a cabeça. Sabia que não era santo, mas sabia, no fundo, que Deus tinha lhe dado uma nova missão: ser ponte para quem estava à beira do abismo. Anos se passaram. Juazeiro cresceu, novos romeiros chegavam todos os dias, histórias se cruzavam, e a fé mantinha o povo firme, mesmo nas maiores secas. Bento agora era um homem de cabelos brancos e passos lentos, mas o olhar ainda carregava a firmeza de quem conhecia a dor, e também a paz. Muitos o chamavam de o homem que venceu a morte, outros de servo do Padim. Mas ele não gostava de títulos. Dizia apenas: sou só um pai que encontrou abrigo no altar. Em suas últimas semanas de vida, já cansado, passava as tardes no banco da praça em frente à igreja. Observava o movimento com olhos serenos. Às vezes sorria, às vezes fechava os olhos como quem conversava em silêncio com alguém que só ele via. Muitos diziam que era com Deus. Outros achavam que era com o filho. Padre Cícero, já idoso também, ainda o visitava de vez em quando. Numa dessas conversas, sentaram-se lado a lado, como dois velhos companheiros de guerra. "O senhor lembra daquele dia?" perguntou Bento, olhando para o céu. "Aquele dia em que cheguei aqui com o menino nas costas?" Padre Cícero assentiu, com os olhos marejados. Lembro de um homem quebrado, que hoje é exemplo para tantos. E eu lembro de um padre que não perguntou nada, só abriu os braços. Disse Bento, sorrindo fraco. "Às vezes, Bento, a única resposta que alguém precisa
É um abraço. Na última noite, Bento adormeceu no seu pequeno quarto nos fundos da hospedaria dos Romeiros. Antes de fechar os olhos, pediu que acendessem uma vela. Não queria escuridão. Quando os primeiros raios do sol invadiram Juazeiro, encontraram-no em paz. A mão direita ainda segurava um terço, e no rosto havia um leve sorriso. Seu enterro foi simples, como ele gostaria. Mas muita gente apareceu. Gente de perto, de longe, gente que um dia recebeu dele uma palavra, um copo d'água, um consolo, uma escuta. E entre essas pessoas estavam mães, pais e até filhos que haviam sido tocados por sua história. Padre Cícero, com esforço, fez questão de acompanhar o cortejo até o fim. Diante do túmulo, falou poucas palavras, mas que ficaram gravadas em todos os corações. Bento não foi padre nem doutor, mas foi o maior sermão que Juazeiro já viu. Um homem que aprendeu a transformar o luto em esperança e que nos ensinou que a fé verdadeira nasce quando tudo parece perdido. E assim terminou a vida daquele homem. Mas sua história ficou, contada entre romeiros e sussurrada em confissões. Um pai que cavou a dor com as próprias mãos e encontrou consolo nos braços do Padim. No sertão, quando perguntam quem ele foi, ainda dizem: "Ah, foi aquele que enterrou o filho com as mãos, mas que renasceu com o coração."